A mendiga surpreende o milionário ao pedir sobras, e sua atitude muda tudo para ele. Era uma manhã comum em São Paulo, mas não para Rafael, um milionário famoso que caminhava pela Avenida Paulista, cercado por um perfume de grife e com um elegante café em uma mão. O céu azul refletia a vida glamurosa que ele levava, onde tudo era perfeito, ou pelo menos parecia. Em meio a prédios reluzentes e pessoas apressadas, Rafael ignorava o caos e sofrimento que transitava ao seu redor. Seus pensamentos eram consumidos por negócios, investimentos e a próxima grande aquisição. Ele não via, mas a cidade pulsava uma dor silenciosa. Então, ao sair da cafeteria sofisticada, ele se deparou com Clara, uma mulher em situação de rua, com roupas desgastadas e um olhar cansado, enraizado na realidade cruel da vida. Ela estendeu a mão, tremendo levemente, e com um gesto de humildade, pediu as sobras do café que ele acabara de beber. Rafael hesitou. Como alguém poderia ter coragem de pedir algo tão simples, quando ele tinha a vida inteira nas palmas das mãos? Mas havia um brilho no olhar dela que o paralisou. A vida é feita de pequenos detalhes, ela disse, enquanto suas palavras desprendiam um ar familiar, quase como uma canção que ele não lembrava mais de ter ouvido. E naquele instante, um nó se formou em sua garganta. Era um pedido inocente, mas carregado de coisas que Rafael nunca havia pensado. Coisas que começavam a cutucar sua consciência, como se quisessem lembrar-lhe da fragilidade do ser humano. Rafael ofereceu a ela o restante de seu café, seus dedos tremendo como nunca antes. O sorriso de Clara era como um raio de luz em um dia nublado. Algo que apareceu em meio à frieza da sua vida. E naquele momento, ele sentiu uma conexão inexplicável. Um laço invisível que desafiava toda a sua lógica. Mas a realidade não tardou em assombrar Rafael. Léo, seu sócio ambicioso, observava tudo de longe com um olhar acusador. Para ele, Clara era uma ameaça ao status que Rafael havia construído com tanto suor e astúcia. Você quer arruinar tudo? Virar o príncipe das ruas? Ele sussurrou, seus olhos brilhando de desdém. Rafael, dividido entre o desprezo de Léo e a pureza de Clara, não sabia que esses dois mundos estavam prestes a colidir de forma catastrófica. À medida que passavam os dias, a presença de Clara tornava-se cada vez mais intensa na vida de Rafael. Ele começou a notar as pequenas belezas ao redor, o sorriso de uma criança, o canto de um passarinho, as cores das flores que brotavam entre as rachaduras do concreto. Mas as sombras de seu passado começaram a se erguer. Uma revelação sobre Clara e uma conexão que ele nunca esperou poderiam ser a ponte ou a barreira entre eles. E o que seria mais importante para ele? A vida confortável que sempre teve ou a coragem de mudar tudo por algo verdadeiro? Diante desse dilema, Rafael se via preso. O peso do passado andava a passos lentos em sua mente, enquanto o futuro prometia mais incertezas. E agora? O que ele deveria fazer? Essa conexão poderia mudar o rumo de suas vidas ou se revelaria um desastre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava em um turbilhão de emoções. O sorriso de Clara ainda brilhava em sua mente, mas a dúvida e o medo começaram a apertar seu peito como um grilhão. Ele não conseguia escapar da presença de Léo, que não parava de ressaltar os riscos que essa nova conexão trazia. Mas quem era ele, afinal? A voz de Clara ecoava. A vida é feita de pequenos detalhes, e mesmo em meio ao caos que se formava, algo dentro dele começou a mudar.
Em uma manhã ensolarada, Rafael decidiu se encontrar com Clara novamente. Ele queria entender mais sobre aquela mulher. A Avenida Paulista fervilhava com a rotina de sempre, mas Rafael focava apenas na luz que ela parecia emanar. Ao chegar ao local onde costumava encontrá-la, seu coração disparou ao perceber que ela não estava lá. A angústia começou a crescer, e ao olhar ao redor, ele viu um movimento na passagem ao lado. Aproximou-se e seu estômago revirou. Clara estava cercada por um grupo de pessoas, e elas tinham expressões de preocupação e medo. A voz de uma mulher se destacava. Ela está mal, acorda, Clara. Rafael chegou mais perto, e enquanto a multidão se afastava um pouco, ele viu Clara no chão, pálida, quase sem vida. Não, não pode ser, ele gritou, sentindo seu corpo tremer. Foi como um balde de água fria. Ao vê-la naquele estado, algo estourou dentro de Rafael. Ele se atirou para perto dela. Clara, Clara, mas a resposta não veio. O desespero tomou conta enquanto um coração que batia forte começou a quebrar. Ele olhou ao redor em busca de ajuda, mas os rostos eram estranhos. Apenas olhos cheios de compaixão passavam rapidamente. Então, num momento que parecia um eterno silêncio, viu Léo atravessando a multidão. Suas feições estavam contidas, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação que Rafael não conseguia entender. Não, não pode ser isso que ele está pensando, Rafael murmurou. E a cena ficou ainda mais distorcida. Uma sirene soou ao longe, fazendo a tensão aumentar. Rafael seguiu tentando reanimar Clara. Seus dedos estavam frios e seu coração se partia a cada segundo que passava. Quando os paramédicos chegaram, foi caos absoluto. O olhar de Clara, antes tão iluminado, estava agora escuro e sem vida. E podia sentir que algo estava muito errado. Ela é uma peste, alguém gritou da multidão. E Rafael franziu a testa confuso. Mas o que você quer dizer com isso? Perguntou ele, apertando o punho, a raiva borbulhando. Ela não é quem você pensa que é, a pessoa disse, olhando para Clara com desprezo. Antes que pudesse entender, Léo se aproximou com um riso nervoso. Você realmente pensou que você foi nesse momento que Rafael sentiu um terror gelado na espinha. Ele se lembrou de algo que Clara havia dito, sobre sua vida e sobre escapar, e naquele instante, uma ideia horrenda começou a tomar forma na sua mente. Clara não era apenas uma mulher em situação de rua. Havia algo por trás dela, algo que iria mudar tudo o que ele acreditava. O que está acontecendo aqui? A voz policial cortou o ar e Rafael percebeu que a verdade poderia ser muito mais complexa do que ele imaginara. Havia segredos profundos nas sombras, secretos e medonhos. Ele olhou para Léo, que agora parecia triunfante, e os dois se encararam como se a vida de Clara dependesse dessa luta de olhares. As sirenes continuavam a tocar, mas na mente de Rafael, o maior grito era a voz de Clara pedindo ajuda. E enquanto a fúria pulsava, uma única pergunta pairava no ar. Clara poderia ser a chave para que Rafael descobrisse de fato o que a vida realmente significava. O que isso significava para ele agora? Rafael estava em um turbilhão de emoções. O sorriso de Clara ainda brilhava em sua mente, mas a dúvida e o medo começaram a apertar seu peito como um grilhão. Ele não conseguia escapar da presença de Léo, que não parava de ressaltar os riscos que essa nova conexão trazia. Mas quem era ele, afinal? A voz de Clara ecoava. A vida é feita de pequenos detalhes, e mesmo em meio ao caos que se formava, algo dentro dele começou a mudar. Uma sirene soou ao longe, e o coração de Rafael disparou. Ele seguia tentando reanimar Clara, mas não havia resposta. Ele olhava desesperadamente ao redor, buscando ajuda, quando de repente viu algo que fez seu estômago revirar. Uma mulher, com cabelo desgrenhado e roupas tão rasgadas quanto as de Clara, gritou do meio da multidão. Ela não pode morrer, não agora. Rafael não compreendia o que aquela mulher tinha a ver com Clara. A multidão se aglomerou em torno deles. Ele a puxou para mais perto, mas a realidade parecia se distorcer. A mulher se inclinou sobre Clara e colocou a mão sobre seu coração. Uma luz estranha começou a brilhar ao redor dela. Rafael assistia, paralisado. As pessoas murmuravam,
confusas e temerosas. É magia? Alguém disse. Ela nunca deveria ter saído, gritou a mulher, a voz grave e cheia de desespero. Eu avisei, são eles. Eles. Estão vindo atrás dela. Nesse momento a atmosfera mudara. O murmúrio se transformou em um zumbido de medo. Rafael não sabia o que pensar, mas algo dentro dele pulsava. Uma necessidade louca de entender. O que estavam falando? Clara é especial, a mulher continuou, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela não é uma simples mendiga. Você não entende. Ela carrega a esperança do nosso povo. Rafael piscou, confuso. Que esperança? Que povo? Ele olhou para Léo, que agora tinha seu olhar trancado na mulher. Seu rosto esboçava uma mistura de raiva e temor. Então foi quando tudo mudou. Em um movimento rápido, a mulher estendeu a mão e tocou o peito de Clara. Num instante, Clara se agitava e um grito agonizante rasgou o ar. Cuidado, eles estão chegando. As palavras ecoaram e de repente o chão começou a tremer. A terra vibrava sob os pés de Rafael, como se a cidade ao redor estivesse viva e em fúria. O pânico tomou conta da multidão. Gritos, correria, pessoas empurrando-se umas às outras para fugir. Mas para onde? O que estava acontecendo? Não, isso não pode acontecer, Rafael gritou, sem saber do que estava falando. Ele sentiu o desespero aumentar. Os rostos ao seu redor estavam treinados em horror, mas apenas um se destacava, o olho de Léo. Um brilho estranho, quase maligno, iluminava seu olhar. Rafael percebeu que Léo não estava apenas assistindo, ele estava esperando. Esperando por algo que todos estavam prestes a descobrir. A mulher. Continuava a tocar Clara, mas o brilho já não era mais visível. Um vento forte cortou a Avenida Paulista, e no meio do caos, uma sombra emergiu na multidão. Era uma figura esquisita, envolta em um manto negro. Os olhos brilhavam como lanternas na noite. Ela pertence a nós. A voz ecoou, profunda e ameaçadora. O mundo de Rafael desmoronava em um instante, e ele não sabia se deveria correr ou lutar. Aquilo não era mais sobre apenas uma mendiga, era sobre segredos profundos. Um legado escondido, e a vida que ele escolhera, e que agora ameaçava desmoronar. A sombra se aproximou, e o terror no peito de Rafael se converteu em uma determinação ardente. Ele não sabia se Clara poderia salvar a si mesma, ou a todos. Mas uma certeza ardente tomou conta dele. Ele não deixaria o passado ditar o futuro. Não agora em face do desconhecido. Não agora que tudo estava em jogo. E ao encarar a figura encapuzada, Rafael soube que o desfecho da história estava prestes a ser revelado. E ele estava prestes a se tornar parte de algo muito maior. Ou o caminho que ele escolheria poderia ser o divisor de águas entre a vida e a morte. Rafael encarava a figura encapuzada, o coração batendo forte. A atmosfera tinha mudado para um labirinto de tensão e medo. Ela pertence a nós. A voz era como um trovão, reverberando no fundo da sua mente. Enquanto o pânico começava a tomar conta da multidão. Antes, alheia, Rafael percebeu que Clara não era um mero objeto a ser salvo. Havia segredos, mistérios, que ele não começava a entender. E, de repente, algo inesperado aconteceu. A mulher que tentava ajudar Clara começou a tremer. Sem aviso, ela olhou diretamente para Rafael, os olhos dela cheios de pânico e dor. Ele está aqui, ela gritou, sua voz dilacerante, como se estivesse em um estado de transe. Rafael não tinha ideia do que ela queria dizer. Mas a sombra começou a se aproximar mais, como um predador em busca da presa. Entre a agitação e os gritos, o desespero dela ecoava em sua mente. E então, uma explosão de luz cortou o ar, e Rafael sentiu algo quente atravessar seu peito. Seus olhos se arregalaram. Ele tocou à frente da camisa e sentiu um líquido quente escorrendo. Não! Ele gritou, olhando para suas mãos. O sangue. Clara! Ele berrou, enquanto a escuridão do mundo ao seu redor começou a se intensificar. O olhar de Clara,
que antes era tão enigmático, agora estava cercado por um mistério mais profundo que Rafael jamais poderia imaginar. A mulher o encarava com um temor palpável, enquanto ele lutava para manter a consciência. A multidão se dispersava em pânico. As vozes tornavam-se uma massa indistinta, mas Rafael estava focado em Clara. E de repente, a figura negra parou, como que paralisada por um comando invisível. Vocês não compreendem. Ela é a chave. A voz ecoou, mas agora parecia distante, como um eco que vinha do fundo de um túnel. A verdade não é o que parece. Rafael, enfraquecido, olhou em volta e avistou Léo, que se destacava em meio ao caos. Ele tinha um sorriso frio, quase triunfante, como se esperasse por esse momento. Você realmente pensou que poderia salvá-la? Ele provocou, com um brilho maligno nos olhos. Você não tem ideia do que ela representa. Essa é apenas a ponta do iceberg. Ele piscou para Rafael e, em um instante, a compreensão bateu. Léo sabia mais do que estava deixando transparecer. Uma fúria cega tomou conta de Rafael. Gritou para Clara, sua voz falhando. Não, você não pode ir, por favor. E em uma reviravolta insana, a figura encapuzada fez um movimento rápido e em um instante Clara estava em pé. Mas algo estava errado. O olhar dela estava diferente. Havia poder, mas também dor. Ela olhou para Rafael com uma mistura de amor e desespero, e suas palavras cortaram no ar. Rafael, você tem que escolher. Não posso deixar você se perder com isso. A figura ao lado dela se desfez em fumaça, e a multidão ficou em um silêncio profundo. O mundo parecia girar, e a realidade uma trama emaranhada. Rafael congelou, o nó na garganta parecia crescente, e ao mesmo tempo, um lampejo de compreensão relampejava em sua mente. Ele pensou em todas as vezes que ignorou o que estava ao seu redor. Clara, o que está acontecendo? Ele implorou, mas ela já não parecia a mesma. Não confie nele. A mulher gritou, o desespero ressoando em suas palavras. Eles sempre estiveram mais perto do que você imagina. Você é parte disso, Rafael. O que você precisa entender é que Clara, ela não é apenas uma mendiga. A revelação caiu como uma bomba em seu coração. Ele desejou que tudo parasse, que o tempo voltasse. O que era essa conexão? O que Léo sabia que ele não sabia? E finalmente, no clímax do desespero, Rafael teve uma visão. Um futuro, talvez. Onde Clara era muito mais do que uma mulher em situação de rua. Onde tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Com uma força renovada, ele chorou. Clara, me diga a verdade. O olhar dela fez o tempo parecer parar. A multidão, ao redor deles, estava em chamas de medo e revelação. Havia tantos segredos, tantas vidas entrelaçadas em um destino que agora parecia absolutamente fora de controle. E enquanto ela abria a boca para falar, tudo desmoronou mais uma vez. E Rafael ficou sem saber se ele estava prestes a descobrir a verdade que poderia salvá-lo, ou a verdade que destruiria tudo. Rafael encarava a figura encapuzada, o coração batendo forte. A atmosfera tinha mudado para um labirinto de tensão e medo. Ela pertence a nós. A voz era como um trovão, reverberando no fundo da sua mente. Enquanto o pânico começou a tomar conta da multidão, Rafael percebeu que Clara não era um mero objeto a ser salvo. Havia segredos, mistérios que ele não começava a entender. E, de repente, algo inesperado aconteceu. A mulher que tentava ajudar Clara começou a tremer. Sem aviso, ela olhou diretamente para Rafael, os olhos dela cheios de pânico e dor. Ele está aqui! Ela gritou, sua voz dilacerante, como se estivesse em um estado de transe. Rafael não tinha ideia do que ela queria dizer, mas a sombra começou a se aproximar mais, como um predador em busca da presa. Entre a agitação e os gritos, o desespero dela ecoava em sua mente, e então uma explosão de luz cortou o ar, e Rafael sentiu algo quente atravessar seu peito. Seus olhos se arregalaram. Ele tocou a frente da camisa e sentiu um líquido quente escorrendo. Não! Ele gritou.
olhando para suas mãos. O sangue. Clara! Ele berrou, enquanto a escuridão do mundo ao seu redor começava a se intensificar. O olhar de Clara, que antes era tão enigmático, agora estava cercado por um mistério mais profundo que Rafael jamais poderia imaginar. A mulher o encarava com um temor palpável, enquanto ele lutava para manter a consciência. A multidão se dispersava em pânico. As vozes tornavam-se uma massa indistinta. Mas Rafael estava focado em Clara, e de repente a figura negra parou, como que paralisada por um comando invisível. Vocês não compreendem. Ela é a chave. A voz ecoou, mas agora parecia distante, como um eco que vinha do fundo de um túnel. A verdade não é o que parece. Rafael, enfraquecido, olhou em volta e avistou Léo. Se destacava em meio ao caos. Ele tinha um sorriso frio, quase triunfante, como se esperasse por esse momento. Você realmente pensou que poderia salvá-la? Ele provocou, com um brilho maligno nos olhos. Você não tem ideia do que ela representa. Essa é apenas a ponta do iceberg. Ele piscou para Rafael, e em um instante a compreensão bateu. Léo sabia mais do que estava deixando transparecer. Uma fúria cega tomou conta de Rafael. Gritou para Clara, sua voz falhando. Não! Você não pode ir! Por favor! E em uma reviravolta insana, a figura encapuzada fez um movimento rápido, e em um instante, Clara estava em pé. Mas algo estava errado. O olhar dela estava diferente. Havia poder, mas também dor. Ela olhou para Rafael com uma mistura de amor e desespero, e suas palavras cortaram o ar. Rafael, você tem que escolher. Não posso deixar você se perder com isso. A figura ao lado dela se desfez em fumaça, e a multidão ficou em um silêncio profundo. O mundo parecia girar, e a realidade, uma trama emaranhada. Rafael congelou. O nó na garganta parecia crescente, e ao mesmo tempo, um lampejo de compreensão relampejava em sua mente. Ele pensou em todas as vezes que ignorou o que estava ao seu redor. Clara, o que está acontecendo? Ele implorou, mas ela já não parecia a mesma. Não confie nele. A mulher gritou, o desespero ressoando em suas palavras. Eles sempre estiveram mais perto do que você imagina. Você é parte disso, Rafael. O que você precisa entender é que Clara, ela não é apenas uma mendiga. As revelações ecoaram em sua mente. Rafael sentiu um frio na espinha. Como assim não é apenas uma mendiga? Ele mal conseguia pensar, a adrenalina correndo em suas veias. O que você quer dizer? Mas antes que a mulher pudesse responder, uma explosão soou ao longe. Um estrondo ensurdecedor que fez todos se virarem. O chão tremeu sob seus pés. Então, no meio da poeira e do caos, quem apareceu foi a mãe de Rafael, com o olhar vazio e a expressão cheia de um medo profundo. Ela estava lá, como se tivesse surgido do nada. Rafael! Ela gritou, e sua voz soava tão distante, tão desesperada, como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. A visão dela fez o coração de Rafael disparar. Mãe, o que é que você está fazendo aqui? Ele mal saiu da sua própria confusão. A mulher ao lado de Clara olhou para a mãe de Rafael e, ao fazê-lo, seu rosto ficou ainda mais pálido. Você não deveria estar aqui. A revelação caiu como uma bomba. O que é que isso significava? Como aquelas duas mulheres estavam conectadas? Confuso, Rafael olhou entre Clara, sua mãe e a mulher que tentava ajudá-la. O mundo ao seu redor parecia estar desmoronando, e ele não sabia mais em quem confiar. O que é que você sabe? Ele finalmente perguntou, o desespero crescendo dentro dele. E lá, naquelas palavras, a verdade que ele não havia percebido começou a emergir, algo tão complexo e devastador que poderia mudar o curso de tudo. Misteriosamente, Clara se virou para Rafael e disse com uma firmeza súbita: é hora de você saber a verdade sobre nós e quem você realmente é. Rafael encarava a figura encapuzada, o coração batendo forte. A atmosfera havia mudado para um labirinto de tensão e medo. Ela pertence a nós. A voz era como um trovão reverberando dentro dele. Enquanto o pânico começava a tomar conta da multidão, Rafael percebeu que Clara não era um mero objeto a ser salvo.
Havia segredos e mistérios que ele ainda não começava a entender. E, de repente, algo inesperado aconteceu. A mulher que tentava ajudar Clara começou a tremer, olhando diretamente para Rafael com os olhos cheios de pânico e dor. Ela gritou: "Ele está aqui! Ele vem para levá-la!" Rafael não tinha ideia do que ela queria dizer, mas a sombra começou a se aproximar mais, como um predador em busca de sua presa. A multidão ao redor estava em frenesi. Gritos ao redor dele se misturavam ao desespero dela. Ele precisava de respostas. E então, uma explosão de luz cortou o ar, e Rafael se sentiu tonto. Algo quente atravessou seu peito, e ele tocou a camisa, sentindo algo úmido escorrendo. O suor? Não. Sangue. "Não!" ele gritou, enquanto a escuridão ao seu redor começava a se intensificar. "Clara!" ele berrou, seu olhar fixo na mulher, que antes era mais que uma estranha. A multidão estava dispersa, mas ele estava concentrado nela, em sua expressão que mudava rapidamente entre amor e desespero. E em um movimento impensável, a figura encapuzada congelou, como se segurasse a respiração. "Vocês não compreendem. Ela é a chave." A voz ecoou de novo, menos ameaçadora agora, mais suave, mas ainda assim poderosa. Rafael escutou, mas sua mente estava cheia de confusão. Clara olhou para ele, e ele viu algo nos olhos dela, que o fez sentir o mundo girar. "Rafael, você precisa saber a verdade sobre nós e quem você realmente é." Com isso, uma onda de compreensão tomou conta dele. Ele estava prestes a descobrir algo monumental. Não apenas sobre Clara, mas sobre si mesmo. No entanto, antes que pudesse processar tudo, um grito rasgou o ar. "Rafael, olhe!" A mulher ao lado de Clara pressionou sua mão no coração dela. "Quem é você?" Rafael gritou, enquanto o ar ficava denso com uma energia estranha. O que estava acontecendo ali era muito maior do que eles. "Fale logo!" Mas a mulher apenas ficou em silêncio, seu olhar agora fixo em algo atrás de Rafael. Ele virou rapidamente. O que ele viu fez seu coração parar. Léo estava ali, todo vestido de preto, mas não estava sozinho. Duas figuras sombrias estavam ao seu lado, olhos vermelhos reluzentes, como se estivessem prestes a devorar tudo ao seu redor. "Você não entende, não é, Rafael?" Léo disse, sua voz baixa, quase sussurrante. "O que você realmente é e quem você realmente se tornou. Clara não é a única especial aqui. Você também é." Rafael sentiu seu chão desmoronar. O que Léo estava dizendo? Como assim ele era especial? Uma dor lancinante se misturou à confusão. Uma verdade terrível começou a despontar. Uma verdade que poderia rasgar suas vidas em 1000 pedaços. "Não posso ser." "Você sempre foi, Rafael. O sangue que corre em suas veias é mais poderoso do que você imagina. E Clara é a chave que nós precisamos." Léo estava impassível. Seu sorriso escuro era como um estandarte perante uma guerra. "O que você sabe?" Rafael sentiu as palavras escorregarem de seus lábios como uma súplica. O grito da multidão misturava-se ao eco de seu desespero. Léo tinha os olhos brilhando com o deleite. E segredos nunca revelados. Em um movimento rápido, ele se virou para a multidão. "Vocês não sabem da verdade. Vocês pelo menos têm uma chance de serem salvos." O caos crescia ao redor, mas Rafael percebeu que algo grande estava prestes a acontecer. O olhar de Clara se tornava misterioso. "Rafael, a escolha é sua. Você precisa decidir, ficar e enfrentar ou fugir antes que seja tarde demais." Ela deu um passo à frente, e por um momento, o tempo parou. Rafael sentiu tudo desmoronar ao seu redor. Os segredos a respeito de sua vida, a verdade escondida em cada olhar, tudo estava prestes a vir à tona. Léo, Clara, sua mãe e essa figura sombria agora em pé ao seu lado. E no centro de todo esse caos, ele se viu no meio de uma euforia de escolhas. Com um nó na garganta, Rafael compreendeu. Seu destino estava entrelaçado com Clara e com o que ele realmente era. E quando seus olhos se encontraram novamente, ele questionou em silêncio. Será que a verdade liberaria todos eles,
ou apenas traria mais dor? Rafael encarava Clara, confuso e angustiado. As últimas palavras que ecoavam na sua mente faziam seu coração disparar. A escolha é sua. O desespero estava nos olhos dela. O que ela teria a dizer? O que ele tinha que decidir? O semblante da multidão que antes estava em frenesi, agora parecia um mar de incertezas, refletindo o caos que se desenrolava à sua frente. Rafael, vai! A mulher, ao lado de Clara, gritou, enquanto a figura encapuzada parecia ter sua própria vontade, como se esperasse por algo. Léo, em pé ao fundo, observava com um sorriso torto. O que ele sabia? O que ele tinha em mente? O que Clara significava? Seus pensamentos giravam em um turbilhão frenético. Ele precisava de respostas, mas estava cada vez mais confuso. Então, naquele momento intenso, algo inesperado aconteceu. A sombra atrás de Léo se moveu e foi como se o mundo tivesse desacelerado. Uma rajada de vento percorreu a avenida, fazendo folhas e papéis voarem. A figura sombria avançou para a frente e, em um piscar de olhos, desfez o capuz, revelando um rosto que Rafael conhecia muito bem. Seu coração afundou. Era sua mãe. Mãe? Ele gaguejou, sem acreditar no que via. Como ela estava ali? O olhar dela, antes familiar e acolhedor, transbordava um medo profundo. Rafael, você precisa entender. Sua voz era um misto de urgência e desespero. Esse não é o lugar para você. Eles estão atrás de nós. Você precisa escapar. A multidão se agitou ainda mais com a revelação. Murmúrios de incredulidade e medo se espalharam por entre as pessoas. O caos estava prestes a se instaurar. Léo parecia encantado com a cena, como um maestro orquestrando um espetáculo de desespero. Isso é um truque! Uma armadilha! Gritou alguém na multidão. Mas Rafael estava paralisado, completamente aturdido. Como sua mãe tinha se relacionado com tudo isso? Que segredos ela guardava? Era como se o chão estivesse se partindo sob seus pés. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou, tentando buscar a única conexão que parecia fazer sentido em meio a tudo. Ela estava ali, ainda lutando para se levantar, seu olhar intenso e desesperado. Rafael, por favor, você precisa saber a verdade. E se você soubesse que... Sua mãe continuou, a voz tremendo. Que Clara, na verdade, é sua irmã. O mundo de Rafael desabou, o ar fugiu dos seus pulmões. O que ela havia dito? O quê? Ele não conseguiu segurar a incredulidade. Irmã? Como assim? Não, isso não. Você pode estar errada. Não estou. O que você não entende é que somos mais do que apenas uma família. Há anos, nós fizemos escolhas que nos separaram. Clara é parte de você, e agora eles vêm atrás de nós. As palavras dela foram como facadas, cada uma enterrando-se mais fundo. Pessoas ao redor começaram a gritar ainda mais, tentando entender. Mas os olhares se transformaram em alucinação, como se todos estivessem diante de uma pecha horrenda. Rafael queria correr, mas estava preso no meio do furacão das revelações. A figura encapuzada agora havia se juntado a Léo. Uma dupla de caos. Vocês acham que podem escapar? O jogo acabou. Léo bradou, sua gargalhada ecoando como uma maldição. A verdade não está apenas em seu sangue, está nos monstros que vocês têm dentro de si. Rafael olhou para Clara e ela estava em choque. Eu não sabia disso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. E agora eles vêm. Vão tentar nos separar de novo. E num momento de pura adrenalina, tudo começou a girar. O chão tremia, e os rostos de medo e confusão se misturavam em um turbilhão de caos. A verdade de sua história gritando em sua mente. Mas o que significaria essa revelação para ambos? Tudo estava frente a ele, mas ao mesmo tempo tudo parecia tão distante. A tensão aumentava, e a única coisa que Rafael sabia era que não poderia deixar aquilo terminar assim. Mas como? E o que aconteceria se, no meio disso tudo, eles não conseguissem escapar? A dúvida pairava no ar, e a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar,
drasticamente. Rafael encarava a Clara, confuso e angustiado. As últimas palavras que ecoavam em sua mente faziam seu coração disparar. A escolha é sua. O desespero estava nos olhos dela. O que ela queria dizer? O que ele tinha que decidir? O semblante da multidão, que antes estava em frenesí, agora parecia um mar de incertezas, refletindo o caos que se desenrolava à sua frente. Rafael, vai! A mulher ao lado de Clara gritou, enquanto a la figura encapuzada parecia ter sua própria bondade, como se esperasse por algo. Leo, em pé ao fundo, observava com sorriso torto. O que ele sabia? O que ele tinha em mente? O que Clara significava? Seus pensamentos giravam em turbilhão frenético. Ele precisava de respostas, mas estava cada vez mais confuso. Então, naquele momento intenso, algo inesperado aconteceu. A sombra atrás de Leo se moveu. O mundo desacelerou. Uma rajada de vento percorreu a avenida, fazendo folhas e papéis voarem. A figura sombria avançou para a frente e, em um piscar de olhos, desfez o capuz, revelando um rosto que Rafael conhecia muito bem. Seu coração afundou. Era a sua mãe. Mãe? Ele gaguejou, sem acreditar no que via. Como ele estava ali. O olhar dela, antes familiar e acolhedor, transbordava medo. Rafael, você precisa entender. Sua voz misturava urgência e desespero. Esse não é o lugar para você. Eles estão atrás de nós. Você precisa escapar. A multidão se agitou. Os murmúrios de incredulidade e medo se espalharam. O caos estava prestes a se instaurar. Leo parecia encantado com a cena, um maestro orquestrando um espetáculo de desespero. Isso é um truque, uma armadilha! Gritou alguém na multidão. Mas Rafael estava paralisado, completamente aturdido. Como sua mãe tinha se relacionado com tudo isso? Que segredos ela guardava? Era como se o chão estivesse se partindo sob seus pés. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou, buscando a única conexão que parecia fazer sentido em meio ao tudo. Ela estava ali, ainda lutando para se levantar, seu olhar intenso e desesperado. Rafael, por favor, você precisa saber a verdade. E se você soubesse que... Sua mãe continuou, a voz tremendo. Clara, na verdade, é sua irmã. A revelação caiu como uma bomba. O ar fugiu dos seus pulmões. O que ela havia dito? O quê? Ele não conseguia assegurar a incredulidade. Irmã? Como assim? Não, isso não. Você pode estar errada. Não estou. O que você não entende é que somos mais do que apenas uma família. Há anos nós fizemos escolhas que nos separarem. Clara é parte de você. E agora eles vêm atrás de nós. As palavras dela foram como facadas, cada uma mais fundo. As pessoas ao redor começaram a gritar, tentando entender, mas os olhares se tornavam alucinações, como se todos estivessem diante de uma cena horrenda. Rafael queria correr, mas estava preso no furacão das revelações. A figura encapuzada agora havia se juntado a Leo, uma dupla de caos. Vocês acham que podem escapar? O jogo acabou. Leo bradou, sua gargalhada ecoando como uma maldição. A verdade não está apenas em seu sangue, está nos monstros que vocês têm dentro de si. Rafael olhou para Clara e ela estava em choque. Eu não sabia disso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. E agora eles vão tentar nos separar de novo. Em um momento de pura adrenalina, tudo começou a girar. O chão tremia e os rostos de medo e confusão se misturavam em um turbilhão de caos. A verdade de sua história gritava em sua mente. Mas o que significaria essa revelação para ambos? Tudo estava diante dele, mas ao mesmo tempo, tudo parecia tão distante. A tensão aumentava e a única coisa que Rafael sabia era que não poderia deixar aquilo terminar assim. Mas como? E o que aconteceria se no meio disso tudo eles não conseguissem escapar? De repente, um grito rasgou o ar. É um grito familiar. Um som que cortou o ambiente com a certeza de que tudo mudaria. Uma mulher com um olhar de desespero se aproximava. Era a avó de Rafael,
com uma expressão que parecia saída de um pesadelo. Rafael, você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. O tempo parecia congelar enquanto a revelação pendia no ar. Uma sombra caía sobre eles, e Rafael sentiu um frio na espinha. O passado que ele pensava ter enterrado estava ressurgindo a qualquer custo, e com isso, uma única pergunta pairava no ar: até onde ele estaria disposto a ir para desvendar essa teia de segredos? Rafael encarava Clara, confuso e angustiado. As últimas palavras que ecoavam em sua mente faziam seu coração disparar. A escolha é sua. O desespero estava nos olhos dela. O que ela queria dizer? O que ele tinha que decidir? O semblante da multidão, que antes estava em frenesim, agora parecia um mar de incertezas, refletindo o caos que se desenrolava à sua frente. Rafael, vai! A mulher ao lado de Clara gritou, enquanto a figura encapuzada parecia ter sua própria vontade, como se esperasse por algo. Léo, em pé ao fundo, observava com um sorriso torto. O que ele sabia? O que ele tinha em mente? O que Clara significava? Seus pensamentos giravam em um turbilhão frenético. Ele precisava de respostas, mas estava cada vez mais confuso. Então, naquele momento intenso, algo inesperado aconteceu. A sombra atrás de Léo se moveu. O mundo desacelerou. Uma rajada de vento percorreu a avenida, fazendo folhas e papéis voarem. A figura sombria avançou para a frente e, em um piscar de olhos, desfez o capuz, revelando um rosto que Rafael conhecia muito bem. Seu coração afundou. Era a sua mãe. Mãe, ele gaguejou, sem acreditar no que via. Como ela estava ali. O olhar nela, antes familiar e acolhedor, transbordava medo. Rafael, você precisa entender. Sua voz misturava urgência e desespero. Esse não é um lugar para você. Eles estão atrás de nós. Você precisa escapar. A multidão se agitou. Os murmúrios de incredulidade e medo se espalharam. O caos estava prestes a se instaurar. Léo parecia encantado com a cena. O maestro orquestrando um espetáculo de desespero. Isso é um truque, uma armadilha! Gritou alguém na multidão. Mas Rafael estava paralisado, completamente aturdido. Como sua mãe se relacionava com tudo isso? Que segredos ela guardava? Era como se o chão estivesse se partindo sob seus pés. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou, buscando a única conexão que parecia fazer sentido em meio ao tudo. Ela estava ali, ainda lutando para se levantar, seu olhar intenso e desesperado. Rafael, por favor, você precisa saber a verdade. E se você soubesse que... Sua mãe continuou, a voz tremendo. Mas Clara, na verdade, é sua irmã? Ah, a revelação caiu como uma bomba. O ar fugiu dos seus pulmões. O que eu havia dito? O quê? Ele não conseguia segurar a incredulidade. Irmã? Como assim? Não, isso não. Você pode estar errada. Não estou. O que você não entende é que somos mais do que apenas uma família. Há anos, nós fizemos escolhas que nos separaram. Clara é parte de você. E agora eles vêm atrás de nós. As palavras dela foram como facadas, cada uma mais fundo. As pessoas ao redor começaram a gritar, tentando entender, mas os olhares se tornavam alucinações, como se todos estivessem diante de uma cena horrenda. Rafael queria correr, mas estava preso no furacão das revelações. Léo agora estava rindo, um riso que cortava o ar. Vocês acham que a verdade é tudo o que tem? A verdade é uma prisão, meu caro irmão. Ele se virou para a multidão, a expressão dele cheia de gozo. Vocês acham que conhecem seus segredos? Estão prestes a descobrir o quanto estão enganados. O mundo estava prestes a desmoronar. O chão tremeu sob os pés de Rafael e ele sentiu um aperto no peito. As sombras pareciam se aproximar, como se estivessem vivas, dançando ao redor deles. Ele olhou para Clara, que também estava aterrorizada. E então, em um movimento rápido, tudo aconteceu. Uma explosão de luz branca cortou a Avenida Paulista. Rafael se sentiu sendo puxado.
como se uma força invisível o prendesse. Olhos vermelhos brilharam da escuridão. Ele gritou, a multidão. Em volta estava em pânico, gritando e empurrando-se uns aos outros para fugir. Rafael, a mãe dele gritou, mas a voz dela se perdeu no clamor. E então ele viu. Clara, em pé no centro daquela maré de caos, não estava apenas fazendo parte da cena, ela estava sendo transformada. As roupas dela brilharam intensamente. E num instante, surgiu uma aura mágica que iluminou toda a avenida. Ela estendeu a mão. Rafael, o que está acontecendo? Eu não entendo. Enquanto seus dedos tocavam a luz que se formava, algo estrondoso aconteceu. Clara começou a levitar, suas feições mudando. E Rafael viu os olhos dela se tornarem uma mistura de cores, uma combinação hipnotizante. Um chifre com o som de algo rompendo ecoou. Leo, com um olhar de horror, tentou avançar, mas uma onda de energia vindo de Clara o lançou para trás, empurrando-o para a multidão que corria. Clara, Rafael gritou. A transformação dela era aterrorizante e bela ao mesmo tempo. Ele não sabia se deveria aproximar-se ou correr, mas todos os instintos diziam para ficar. O que você é? O que você está fazendo? Eu sou parte de algo muito maior do que pensávamos. Clara disse, a voz dela ecoando como um canto angelical, mas ao mesmo tempo havia uma tristeza profunda, como se a batalha interna dela estivesse prestes a explodir. E com isso, no instante cabeça a cabeça com a verdade, Rafael sentiu seu coração parar. Ele percebeu que Clara, a mulher que estava pedindo café na rua, era na verdade uma guardiã de algo colossal. A lenda que ele ouviu quando criança não era apenas uma história. Ela estava se tornando realidade. E enquanto a luz a envelopava, Rafael também viu, ou sentiu, algo profundo dentro dele se agitar. Segredos, responsabilidades, um legado que ele nunca soube que tinha. E a pergunta ecoou, aflita. O que tudo isso significava para eles? Que caminhos estavam prestes a se cruzar? A tumultuada transformação tinha apenas começado. E o que restava daquele dia não era mais apenas sobre Clara e Rafael, mas sobre um futuro de escolhas terríveis que se desenrolavam. Rafael encarava Clara, confuso e angustiado. As últimas palavras que ecoavam em sua mente faziam seu coração disparar. A escolha é sua. O desespero estava nos olhos dela. O que ela queria dizer? O que ele tinha que decidir? O semblante da multidão que antes estava em frenesi, agora parecia um mar de incertezas, refletindo o caos que se desenrolava à sua frente. Rafael, vai! A mulher ao lado de Clara gritou, enquanto a figura encapuzada parecia estar esperando por algo. Leo, ao fundo, observava com um sorriso torto. O que ele sabia? O que tinha em mente? O que Clara significava? Seus pensamentos giravam em um turbilhão frenético. Ele precisava de respostas, mas estava cada vez mais confuso. Então, naquele momento intenso, algo inesperado aconteceu. A sombra por trás de Leo se moveu. O mundo desacelerou. Uma rajada de vento percorreu a avenida, fazendo folhas e papéis voarem. A figura sombria avançou e, em um piscar de olhos, desfez o capuz, revelando um rosto familiar. Era sua mãe. Mãe? Ele gaguejou, sem acreditar no que via. Como ela estava ali? O olhar dela, antes acolhedor, transbordava medo. Rafael, você precisa entender. Sua voz misturava urgência e desespero. Esse não é o lugar para você. Eles estão atrás de nós. Você precisa escapar. A multidão se agitou, confundida. O caos estava prestes a se instaurar. Leo parecia encantado com a cena, como um maestro regendo um espetáculo. Isso é um truque, uma armadilha, gritou alguém. Mas Rafael estava paralisado, sem entender como sua mãe se relacionava com tudo aquilo. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou, buscando a conexão que fazia sentido. Clara ainda lutava para se levantar, seu olhar misto de intensidade e desespero. Rafael, por favor,
Você precisa saber a verdade. E se você soubesse que... Sua mãe continuou, a voz trêmula. Clara, na verdade, é sua irmã? A revelação caiu como uma bomba. O ar fugiu dos pulmões dele. O quê? Ele não acreditava. Irmã? Como assim? Não, isso não faz sentido. Não estou errada. Nós fizemos escolhas que nos separaram. Clara é parte de você, e agora, eles vêm atrás de nós. As palavras dela foram golpes, cada uma mais profundo. As pessoas ao redor começaram a gritar, tentando entender. Rafael queria correr, mas estava preso naquela tempestade de revelações. Léo riu, um riso que cortava o ar. Vocês acham que a verdade é tudo o que tem? Estão prestes a descobrir quanto estão enganados. Ele se virou, expondo sua verdadeira natureza. O chão tremeu sob os pés de Rafael. Olhou para Clara, que também estava aterrorizada. Eu não sabia disso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Agora eles vêm. Vão separar a gente de novo. E em um instante tudo começou a girar. O caos se intensificou. Uma luz branca cortou a Avenida Paulista. Rafael se sentiu puxado, como se uma força invisível o prendessem. Gritos e desespero dominavam a cena. Clara! Ele gritou, enquanto a transformação dela explodia. Ela se levantava, roupas brilhando, uma aura mística emanando dela. Rafael, eu sou parte de algo muito maior. Sua voz ecoava como uma canção. Mas havia uma tristeza, uma luta interna. E naquele momento, Rafael percebeu. Clara, a mulher que conheceu como uma mendiga, era uma guardiã de algo colossal. A lenda que ouviu de criança não era apenas uma história. Estava se tornando real. Com uma onda de determinação, ele se aproximou. Clara, não pare. E enquanto Clara se tornava um farol de esperança, Rafael sentiu a verdade antiga emergir de dentro de si. O legado que nunca soube que tinha. E ali, no ápice da transformação, ele entendeu. A verdade não só uniria os dois, mas poderia libertá-los de um ciclo de dor e separação. Juntos, eles poderiam desafiar o destino que os aguardava e, talvez, reescrever suas histórias. Mas, enquanto a luz brilhava, Léo e a figura encapuzada se aproximavam. O destino de todos estava por um fio, e a pergunta ecoou em suas mentes. Até onde eles iriam para proteger o que era deles? O que estava por vir poderia alterar tudo novamente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixar de ser notificado. Inunde a seção de comentários com suas reações, sugestões e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este emocionante final. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com esses cliques.